Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula. Já separaram o material para acompanhar a aula? Caderno, livro, caneta, lápis, borracha? Sim? Ótimo, então. Vamos selecionar e preparar um local para ser a nossa sala de aula particular. Vocês podem acompanhar as aulas sentados num sofá. Pode separar uma mesinha que possa ser carregada. Ou escolher a cozinha, caso você precise de uma mesa maior. Enfim, o lugar você escolhe. Evite apenas assistirem deitados à cama, para não adormecerem no meio da aula. E lembre-se da água. Ela é essencial para vocês se manterem atentos até o término da aula. E ao término desta aula, lembrem, assinem nosso canal. E ativem as notificações para receberem todas as aulas. Compartilhem essa aula, sejamos solidários, fraternos e caridosos com o nosso próximo. Obrigado. Nos vemos durante a aula. Bons estudos. Olá a todas, olá a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos para mais esta aula de Sociologia, em que todas as semanas nós temos esse encontro marcado. Não importa que horas que você está assistindo, não importa que dia que você vai assistir, o que importa é que nós estamos aqui reunidos, mesmo separados, todas as semanas, para avançarmos nesse estudo sociológico a respeito das realidades múltiplas que nós vivemos. Afinal de contas, viver em sociedade, vocês há de convir, né? Ou melhor, vocês hão de convir. Não é nada fácil viver em sociedade, são muitas realidades, muitas culturas, nós somos pluriculturais, muitas formas de enxergar o mundo e muitas formas de lidar com isso que se enxerga. Pois bem, depois de vocês passarem por esse processo de adaptação, de estar diante de uma tela, seja ela de celular, de computador, de tablet, e assistir às aulas. Agora, não tanto eu estarei presente fisionomicamente, mas essa voz que vos fala, aqui do professor, tem sempre uma proposta nova a cada semana, para que a gente possa concluir esse ano letivo com bastante louvor, com bastante mérito, para que todos vocês possam avançar no ensino médio de vocês, concluir esse ensino médio, que é o último ano. Não vamos pensar em 2021 como um ano a mais, é o último ano, ano que vem vocês vão ter outros caminhos, e nada melhor do que a gente falar de um assunto que vai estar com certeza, eu estou convicto disso, batendo a porta de vocês todos os dias, que é o tema da aula de hoje. Qual é o preço? Bem, para quem já trabalha dentre vocês, para quem já tem uma vida profissional, para quem já leva para casa uma quantia em dinheiro todo final de mês, ou todo início de mês, ou toda quinzena, ou leva algum recurso financeiro para casa para auxiliar, ou porque é a única renda que se tem na casa vem de vocês, provavelmente já estão habituados com esta pergunta, né? Qual é o preço? Quanto custa, né? Essa pergunta que a gente sempre faz. Muito bem, a gente sempre faz, é claro, né? Às vezes, no nosso mental, né? Nós mesmos chegamos perto de um produto que a gente deseja, seja no supermercado, numa loja, numa padaria. Quer dizer, quanto é que custa? Qual é o preço disso? Por que a gente faz essa pergunta? É claro, a gente faz essa pergunta pelo simples fato para a gente ter a compreensão se aquilo que nós vamos comprar, nós temos o dinheiro para pagar. É simples assim, não é? Agora, e quando o preço é do alimento? Do arroz, do feijão, do legume, da carne, do leite, dos ovos? Não é verdade? Quando você vai fazer uma compra e essa compra passa por você a ideia
de que você deve deixar de comprar algo para poder comprar comida, bem, aí o preço vale a pena. Afinal de contas, você vai ter todo um período de trabalho que você precisa estar alimentado ou alimentada. Então, durante os 30 dias, você tem que ter comida em casa. E se você não tiver comida, você vai dar o seu jeito de tê-la, porque é a única forma que a gente tem para manter os nossos corpos saudáveis e com força suficiente para que a gente possa continuar indo em frente. Mesmo que seja pouca, alguma comida tem que ter. Eu aproveito até para comentar com vocês, já comentei isso em sala de aula, que alguns momentos na minha vida estudantil, que ainda continua, mas hoje não tanto quanto era, algumas décadas atrás, eu, enquanto universitário, saindo do ensino médio, indo para a universidade, as coisas não eram tão boas assim, em termos de recursos financeiros. Então, eu fui estudar numa escola pública, uma universidade pública, e é claro, na universidade pública, todo mundo pensa, é de graça, então você não vai ter custo. É claro que você tem custo. Como é que você come na escola pública, né? Bem, na escola pública de ensino médio, a gente come com a refeição que é dada. Mas na universidade pública não tem refeição dada, você tem que pagar. Pois bem, então, muitas das vezes, eu tinha um mínimo do mínimo para poder acompanhar as aulas. O mínimo do mínimo que eu digo é um pão no café da manhã, ou um pão no café da tarde, ou um pão que eu guardava da tarde para a noite. Mas nada disso impediu que eu concluísse os meus objetivos. Porque se você tem um mínimo que vai te alimentar, não fique pensando naquilo que você não tem. Pense naquilo que você tem e faça valer a pena esse mínimo. Estou iniciando a aula de hoje falando sobre isso, porque o preço também pode ser o preço que você está disposto ou disposta a pagar para conquistar os seus objetivos. E eu sempre penso de uma seguinte forma, e já falei também em sala de aula isso com vocês. Se você vai fazer o que for preciso, honestamente, segundo os princípios do bem, não vai trazer prejuízo a ninguém. Esforce-se, faça o que for preciso, durma menos, coma menos, economize mais, para que você possa concluir tudo aquilo que você deseja. E é claro, ao final desse processo, quando você passar por tudo isso, você vai colher os frutos. Porque nenhuma árvore nasce da noite para o dia. Você precisa da semente, e a semente é o mínimo. Já pararam para pensar nisso? Uma semente é o mínimo que a árvore precisa para ela crescer. Você coloca uma sementezinha numa terra fértil, cheia de boa vontade, que essa semente vai florescer. E você vai precisar aguardar o tempo da luta desta semente, desta pequena árvore em crescimento, a ela até se tornar uma árvore frondosa, que dê frutos. Então, não se deixem impedir de alcançar seus objetivos, porque alguém disse que o preço é alto demais. O preço não é alto demais, desde que você acredite que é capaz. É claro que a aula de hoje não vai falar sobre esse preço motivacional, esse preço subjetivo, esse preço da sua vida interior. A aula de hoje vai falar de um outro tipo de preço, que já está aí na tela, um quadro, uma pintura, demonstrando aí várias figuras humanas com alimentos, como se fosse uma feira, que é um bom lugar para a gente visitar e perguntar o preço. Qual o preço dessa laranja, o preço dessa banana, o preço dessa batata? Muito bem, na feira a gente vive perguntando o preço. Mas na aula de hoje, nós vamos falar sobre isso num outro contexto. E até já adianto para vocês, não fiquem preocupados. Hoje nós não vamos ter um exercício ao final desta aula. O exercício vai ser apenas as palavras-chave, não vai ter um exercício para vocês resolverem, porque eu quero mais que essa aula seja um debate, uma conversação entre vocês, comigo. Então, os canais estão em abertos. Meus cachorros também estão participando, vocês devem estar ouvindo. Eles estão loucos aqui para saber o que vocês vão dizer. Então, tá aí, o chat está aberto, os comentários do YouTube estão abertos. Podem mandar seus comentários. Não quer mandar pergunta, não mande pergunta, mas comente. Diga o que você pensa a respeito deste tema.
dessa pergunta tão importante para o desenvolver de cada um de nós nessa sociedade que é uma sociedade capitalista, onde tudo tem um preço. Agora, esse tudo está dentro do aspecto material, é isso que a gente tem que pensar. Porque vocês sabem, além de professor de sociologia, também sou professor de filosofia. Mas mesmo que não fosse, existe preço para o que é material, aquilo que nós compramos nas lojas. Isso tem um preço, e tudo tem um preço, realmente tem um preço. Dificilmente você vai encontrar algo que não tenha preço. Mas moralmente, se você estiver disposto a pagar um preço fazendo bem, você vai multiplicar 1000 vezes os seus benefícios. Mas pensem, se vocês, ao contrário, se desviarem deste caminho, vocês também pagarão um preço muito alto por isso. Então, todos nós sabemos disso. Lá no nosso íntimo, nós sabemos disso. Então, a proposta da aula de hoje é que a gente possa estar debatendo, a partir dessa temática do preço, quais são as variáveis de preço que nós enfrentamos. Claro que eu estou trazendo a ideia do preço financeiro, aquele econômico, aquele que está diretamente associado aos ganhos financeiros que nós temos ao longo dos dias, das semanas, dos meses de nossa vida. Então, se falamos em alimentos, se falamos em preço de alimento, é natural muitos de vocês já terem visitado, afinal de contas, vocês estão no terceiro ano do ensino médio, já visitaram o supermercado com os pais, ou mesmo sozinhos, já foram num sacolão, que hoje tem um nome mais pomposo, que seria hortifruti, né? Já foram comprar pão numa padaria, claro que já foram, já são praticamente adultos. Muitos já são adultos, na verdade. Além dos adultos que nos assistem, muito obrigado por estarem aqui nos assistindo e acompanhando esta aula. Muito bem, então vamos pensar. Eu estava pesquisando a respeito dessa temática, e aí pesquisa daqui, olha dali, encontra um site que fala sobre o assunto, encontra um artigo, até que eu decidi usar o que está no livro didático. Então, vocês vão estar lendo junto comigo exatamente o que está no livro didático. Então, eu vou ler com vocês. Está na página 370, 371 e 372 do livro Sociologia em Movimento, que no final da aula vocês vão ter a disponibilidade dessas páginas. Quem quiser que está aí acompanhando pelo YouTube também pode pedir. Então, está lá no livro didático o seguinte. O desenvolvimento capitalista, em especial no que se refere ao campo, deu evidentes provas de esgotamento pela sua insustentabilidade, seja no que se refere ao uso dos recursos, seja quanto aos preços dos alimentos. E aí tem uma foto, uma fotografia, né, logo ao lado, de um maquinário pesado fazendo a colheita. A princípio, me parece uma colheita de algum tipo de grão, pode ser arroz, não tenho certeza, mas parece algum tipo de grão. Vejam, no lugar dessas máquinas, há séculos atrás, haviam pessoas, muitas pessoas fazendo essa colheita. É natural vocês imaginarem que por trás de uma máquina existem pessoas. Existem pessoas, inclusive aquelas que idealizaram a máquina. Existem pessoas que tiveram ideias e criaram máquinas. Mas quando você pensa em campo, você pensa numa terra fértil que ela pode dar muito alimento para aqueles que vão cultivar. Só que ela tem um tempo, como eu falei para vocês, uma semente pode frutificar, mas ela tem um tempo para frutificar. Então, se você é um ser humano e é o ser humano que está trabalhando a terra sem a máquina, é natural você vivenciar a experiência de ver o grão crescer, se desenvolver e no tempo da natureza, você ir lá colher. E tudo isso tem aí um certo grau de paciência. E também de regeneração da própria terra. Quando você coloca uma máquina, o que acontece na opinião de vocês? Muito bem, isso aí. O que acontece é que a terra se esgota rapidamente. Porque a máquina trabalha mais rápido do que várias mãos humanas. E essa exploração da terra, ela vai dar, num curto prazo, uma redução na produtividade dessa terra.
Então essa terra vai levar mais tempo para se recuperar, para se regenerar, do que levaria caso estivesse sendo ali lavrada, né, cultivada pela mão humana simplesmente. E aí, eis que surge um imaginário. Afinal de contas, as máquinas estão aí na nossa realidade já há algum tempo, e no campo já há bastante tempo. Então a globalização começa a perceber que as terras, que é o planeta onde nós vivemos, né, nós vivemos num planeta chamado Terra. Este planeta nos oferece a terra para nós plantarmos o nosso alimento. Quando nós deixamos de plantar e demos às máquinas o dever, né, atribuímos à máquina o dever de plantar, a gente só manuseia a máquina, mas é ela que faz todo o cultivo, todo o processo, tanto de cultivo quanto de colheita, a máquina não está preocupada com a terra. Então a máquina vai lá, arranca, colhe bruscamente, planta bruscamente. É como se estivesse agredindo mesmo a terra. Não tem aquela preocupação. Agora imagine isso em épocas de globalização. O mundo inteiro fazendo isso. O planeta inteiro, né? Máquinas em todas as terras cultiváveis. Quando chega ao ponto de esta terra que era cultivada diminuir a produtividade, os grandes líderes do planeta, aqueles que gerenciam os países, os grandes gestores públicos, vão começar a se preocupar com essa redução da produção de alimento. E é claro, se vai reduzir o alimento, é preciso pensar num novo modelo, e é isso que surge o modelo alternativo da economia sustentável, que é um caminho para superar a pobreza e a fome. Mas por que pobreza e fome, professor? Pense, pobre, já falei isso em outras aulas, não é apenas questões financeiras. Pobre também está associado a acesso a recursos. O fato de eu não ter dinheiro não significa que eu não posso ter acesso a recursos. Já fiz, numa outra aula anterior, a menção de que quem estuda em escola pública de nível médio, por exemplo, ou nível fundamental, tem acesso a alimento, a biblioteca, a internet. Pode não ser a melhor das internets, a melhor das bibliotecas, a melhor das refeições. Mas você tem isso ali. Agora, quando você não tem mais isso, você não tem mais acesso a esses recursos, você vai passar a viver uma outra experiência de pobreza. Porque o pobre que tem acesso a isso é um pobre em melhor condição do que aquele que não tem. Aquele que não foi para a escola, por exemplo. Aquele que optou em apenas trabalhar e não estudar. Aquele que por necessidade ou não. Então a pobreza ela tem elementos ligados à economia, a questões financeiras, mas também tem elementos ligados a questões de recursos disponibilizados. E isso é uma questão de gestão de sociedade, gestão pública. E a fome está associada a ter ou não ter o que comer. Então, se a fome está associada a ter ou não ter o que comer, ela pode atingir, inclusive, quem tem muito dinheiro. Porque se o planeta Terra desistir de nós, pensem isso comigo, se o planeta Terra desistir de nós todos, as terras cultiváveis não vão mais produzir alimento. Simples assim. Então, se as milhares de quilômetros ou de hectares que existem em todo o planeta para o cultivo não mais ofertarem alimento em quantidade para alimentar toda a população mundial, não importa se eu tenho dinheiro ou não. Vou comprar comida onde, se não tem comida para vender? E eu estou falando não da comida sofisticada, estou falando da comida básica. Porque tudo começa com básico, tudo tem um princípio. Então a globalização trouxe, os pensadores sobre essa globalização, é claro, trouxeram uma ideia, a ideia da economia sustentável, ou seja, pensar, a gente pode até dar uma aula falando sobre isso, mas só para vocês terem
Quem quiser uma aula sobre economia sustentável, é só colocar aí no chat. Manda aí. Ah, gostaria de ter uma aula sobre economia sustentável. A gente prepara uma aula falando sobre isso. Mas só para você ter uma ideia. É pensar o crescimento econômico reduzindo o desgaste que se tem ao explorar os recursos naturais. Ou seja, reduzir a exploração dos recursos naturais associado ao crescimento econômico. Por quê? O que se defende? Nós temos um planeta rico, e se ele é rico, eu quero ficar rico, então vamos explorar ao máximo esse planeta para eu ficar mais rico ainda. Até não existir mais planeta. Aí tem vários filmes aí falando sobre o fim do planeta por causa dessa exploração desenfreada dos grandes líderes do planeta e na busca de riquezas financeiras, não de recursos, mas riquezas financeiras, transformando aquilo que o planeta nos dá em dinheiro. Até aqui tudo bem? Então está aí uma imagem que é demonstrando aí duas figuras humanas, uma de uma criança e uma de um adulto, a princípio, né, uma figura humana feminina, desenhado na forma de folhas. Folhas, sim, folhas, as folhas que representam a nossa natureza viva. Querem fazer algum comentário? Pode mandar aí. Manda aí pelo chat, manda pelo chat que a gente está aqui e a gente vai acompanhar vocês e responder caso vocês queiram fazer algum comentário e eu possa, de repente, dar uma réplica a vocês. Bem, então vamos pensar nas causas que fazem o aumento dos preços dos alimentos. Eu falei das circunstâncias que nós vivemos em relação à produção de alimentos. É uma circunstância real, já foi comprovada por pesquisas, vários pesquisadores ao redor do mundo já demonstraram que lá para 2050, ou seja, daqui a 30 anos, a população mundial vai ser muito maior do que a produção de alimentos. Então já se tem aí uma expectativa, se nada for feito. Não vou dizer nem expectativa, uma perspectiva, se nada for feito, de que não vai ter comida para todo mundo. Então a gente tem que aí, cada um, começar a botar a mão na consciência e refletir sobre o que pode ser feito para poder ter a garantia do seu próprio sustento. E eu não estou falando de dinheiro, lembrem-se. Dinheiro não põe comida na mesa. A terra nos dá comida, a terra nos dá alimento. O dinheiro só facilita a troca do alimento que a terra nos dá em troca do dinheiro. A gente não precisa plantar. Mas vamos pensar um pouco. Se cada um começar a fazer sua hortinha em casa, cada um começar a retomar todo aquele aprendizado de nossos ancestrais sobre o que é cultivar um alimento, uma planta que seja, podemos nos salvar. Nos salvar. E depois de nos salvar, quem sabe, auxiliar alguém que possa, num futuro não tão distante, necessitar de alimento. Então vamos pensando nisso. Enquanto isso, vamos vendo o que o nosso livro didático, lá no livro Sociologia em Movimento, nos diz sobre as causas, ou seja, aquilo que gera o aumento de preço dos alimentos. Por quê? Eu já trouxe uma. Já está aí, ó, letra A, aumento da demanda por alimentos. Já tinha comentado isso. O que é demanda? É a busca, a procura, a necessidade pelo alimento. Então, por causa da ampliação do poder aquisitivo nos países mais ricos, desde a década de 50 do século passado, em decorrência do crescimento econômico recente de países como China, Índia, África do Sul e Brasil, um contingente importante de famílias passou a consumir mais alimentos, principalmente grãos. Tornou-se necessária também uma quantidade maior de grãos para abastecer a pecuária. Vejam, as populações foram crescendo de bois, né, que vão gerar carne. Claro que essa pecuária não é pecuária doméstica, é agropecuária, né? Vamos botar também isso. São os grandes industriais agrícolas que cuidam tanto de grãos, quanto do plantio, quanto do cultivo de carne bovina. Eles que cuidam da carne bovina precisam de grãos, então eles vão produzir mais grãos para alimentar os animais, que depois vão para o abate. Em compensação, os outros grãos vão aumentar o consumo
porque mais recursos financeiros, ou seja, mais dinheiro chegou à mão daqueles que tinham pouco dinheiro. Esta causa do aumento da demanda por alimentos, ela é até curiosa. Se vocês pararem um pouco para pensar, vejam só, o aumento da demanda por alimentos, então o fato de eu ter mais recursos financeiros e ter mais vontade de comer é minha responsabilidade também o aumento do consumo. E se eu sou responsável pelo aumento do consumo, eu também sou responsável pela redução do nível de alimento no mundo. Que louco, né? Então vamos deixar as pessoas com menos recursos para elas comerem menos. Mais ou menos isso. Mas vamos continuar aqui. Essa foi a primeira causa apresentada pelo livro didático. A segunda causa seria a maior demanda por combustíveis. Essa é importante a gente parar para pensar. Em razão do encarecimento do petróleo, Estados Unidos e União Europeia passaram a promover o uso de biocombustíveis com subsídios. Subsídio, para quem não sabe, é um percentual que o governo federal, né, que o Estado de determinado país deposita em garantia para que aquilo possa ser produzido. Ou seja, ele dá uma parte. É como se eu fosse comprar uma casa e alguém fala assim, não, eu vou te ajudar na compra dessa casa. A casa custa X, eu vou te dar aí, ó, um Y para que você possa abater desse X e você ficar com menos despesa. Então, o subsídio seria isso. Então, assim, plantações que antes produziam alimentos foram destinadas à produção de etanol. Olha que coisa, hein? Buscando sempre economia financeira, sempre enriquecimento. Em 2007, quase um terço da produção de milho dos Estados Unidos foi usada para fazer biocombustível. Ou seja, foi usada para produzir combustível e não para alimentar pessoas. Da mesma forma, o custo dos fertilizantes químicos e do transporte influencia diretamente o preço dos alimentos. Sim, se eu vou usar fertilizante para aumentar a produtividade, que é um outro problema, que a gente nem vai conversar aqui, mas eu em aulas anteriores já até comentei. Então, se eu aumento o uso de fertilizantes, de inseticidas, para poder aumentar a produtividade, eu vou botar isso também no preço do alimento. E o transporte, que vai usar também combustível, também vai ficar mais caro. E aí o preço do alimento vai subir. Acompanhe o raciocínio para vocês entenderem porque às vezes a gente vai no supermercado e o alimento está mais caro. Mas tem uma coisa, dei uma aula ontem, não foi para vocês, dei uma outra aula ontem, se eu não me engano, foi para o segundo ano do ensino médio. Então, se quiserem, aula 33, segundo ano do ensino médio. Vai lá na playlist. Aula 33, segundo ano do ensino médio. Que eu falo da lei da oferta e da lei da procura. Isso está aqui, incluso. O preço dos alimentos está diretamente associado à lei da oferta e da procura também, tá, pessoal? Especulação do mercado financeiro. Quando os Estados Unidos diminuíram as taxas de juros, ocorreu uma migração de capital para investimentos mais lucrativos, pois investidores apostaram na elevação dos preços das commodities agrícolas, como o trigo, o arroz, entre outras, nas bolsas de mercadorias de futuro. Ou seja, de novo a busca por ter dinheiro e não ter vida, qualidade de vida. Então, na busca de ter dinheiro, os especuladores fizeram aí um aporte financeiro, aumentando taxas de juros e em outros aspectos diminuindo a taxa de juros, para eu poder ganhar dinheiro sem produzir nada. Isso é especulação. Ganhar dinheiro sem produção. E isso também é muito preocupante, porque essa especulação vai fazer com que pessoas que poderiam estar produzindo não vão produzir, vão preferir ganhar dinheiro. Vocês vão produzir dinheiro em vez de produzir alimento. Quarta causa das altas de preço dos alimentos: mudanças climáticas e perdas de safras. Essa, já, na minha opinião, já é a resposta do planeta conosco. Então, o impacto das mudanças climáticas na agricultura é recorrente. No entanto, a tese do aquecimento global aponta que as repercussões da industrialização e do modelo de desenvolvimento capitalista aprofundaram o desequilíbrio climático do planeta e causaram mudanças nos padrões climáticos, com maiores enchentes e secas mais duradouras. É o planeta se revoltando. Terras férteis ficando secas, terras
férteis sendo alagadas, e aí perdendo a fertilidade. E aí toda essa bagunça, vamos chamar assim, entre aspas, climática, levam a perdas de safras, e perdas de safra significa perda de alimento, redução da produtividade, menos alimento na mesa. Se tem menos alimento na mesa, o alimento que não está na mesa está sendo vendido, ele vai aumentar o preço. Entendem? Vai aumentar o preço. Mas está aumentando o preço por quê? Porque fizeram bobagem. Se a gente parar para pensar, comentem e mandem. Alguém já parou para pensar nisso? Enquanto se explora ao máximo esse planeta que nos abraça todos os dias, nos dando aí um solo, o chão para a gente pisar, para a gente trabalhar, enquanto exploram esse planeta ao máximo, em busca de dinheiro, a gente acaba perdendo qualidade de vida. Não adianta nada ter dinheiro se a gente não tiver planeta para viver. Essa é uma causa, uma consequência da causa, na busca incessante do lucro acima de tudo. Por isso a pergunta no início da aula: qual é o preço? Qual é o preço? Essa é uma pergunta retórica. Não é só o preço do alimento. Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar? Será que esse é o caminho? Então vamos ver. Quinta causa: diminuição de terras cultivadas. Uma das consequências da globalização foi o avanço da industrialização. Ótimo, industrialização é positiva. Agora, da forma como passou a ser feita, a gente já pode botar, uma aspa nisso. O que acarretou uma intensa migração em direção aos centros urbanos e a diminuição da população economicamente ativa no campo. Ou seja, as pessoas que trabalhavam no campo tiveram suas terras compradas pelos grandes latifundiários, que foram colocar máquinas, e essas pessoas vão ganhar seu sustento de onde? Elas vêm para a cidade. Vindo para a cidade, aquilo que elas produziam deixa de ser produzido. E se o latifundiário não quiser aquilo, quiser transformar aquilo em pasto, ele vai transformar em pasto. E isso vai fazer com que o custo desse alimento, o custo dessa terra, e o aumento do custo da mão de obra, eleve o aumento dos produtos finais. Ou seja, quando eu planto com as minhas próprias mãos, o custo é X. Quando eu planto com máquinas, o custo é XY, ao quadrado. Porque a máquina tem combustível. A máquina ela é sofisticada, precisa de mão de obra mais especializada. A máquina explora a terra ao máximo, então ela consome ali várias substâncias que são nutrientes da terra. Então tem que botar mais nutrientes nessa terra e aumenta o custo. O que a terra já tinha, agora não tem mais. Então eu coloco, reponho. E tudo isso vai fazendo com que os preços aumentem. Bem, espero que vocês tenham aproveitado. Reflitam sobre tudo isso. Continuem mandando comentário. O chat está aí aberto. Mande comentário pelo YouTube. Mande comentário pelo Google Chat, para quem está matriculado das turmas. Dê um alô para os meus cachorros. Estão aqui felizes por vocês estarem presentes. Muito obrigado por vocês terem vindo. É isso que ele está dizendo agora. Esse é o nosso cachorro mais velho, nosso ancião. É o cachorro Frederico. Está participando da aula. Então dá um olá para o Frederico. Ele vai ficar muito feliz com o olá de vocês. E reflita sobre tudo isso. Qual é o preço que a gente está disposto a pagar? É a pergunta que eu deixo para vocês no final dessa aula. Então, estamos chegando ao final da nossa aula de Sociologia. Antes de partirmos para a nossa mensagem final, vamos aí anotar nossas palavras-chave, que é o exercício da aula de hoje. Nossas palavras-chave são oferta, demanda e economia sustentável. Oferta, demanda e economia sustentável. Anotem as palavras-chave, respondam lá no formulário, como vocês sempre recebem. Tá bom assim? Então, vamos nos despedir. Antes de nos despedirmos, em definitivo, vamos à mensagem de hoje. E eu trago uma mensagem de um filósofo alemão chamado Friedrich Hegel. Vamos ouvir, prestem bem atenção no que Hegel tem para dizer, se o que ele está dizendo, há séculos atrás, não pode ser encaixado na aula que nós tivemos hoje. Pensem comigo. Vamos à mensagem. Quem quer algo de grande deve saber limitar-se. Quem, pelo contrário, tudo quer, nada em verdade quer e nada consegue. Reflitam. Vamos de novo à mensagem de Hegel. Quem quer algo de grande deve saber limitar-se. Quem, pelo contrário, tudo quer, nada em verdade quer e nada consegue. Reflitam sobre essa mensagem de Hegel. Comentem,
nos canais que nós temos aí disponíveis para vocês. Vou ficar muito feliz em ouvir seus comentários. E assim concluímos mais uma aula de Sociologia, com a participação especial do meu cão ancestral de todos os outros cães, o nosso amigo Frederico, aqui latindo, dando um olá para vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus os abençoe hoje e todos os dias. Nos vemos na próxima semana. Até lá!